Estamos com alguns visitantes. A irmã Simone é a segunda vez. Está com o Joaquim ali. Né, Joaquim? Estamos também com o pastor Luiz Abreu, que vai trazer a palavra. E a irmã Heloína, né, uma bênção. Pastor Luiz, além de pastor, muito amigo. Né, na amizade de muito tempo. E eu estava lembrando esses dias, uma vez, tinha que pregar à tarde, lá no Alcântara. Eu fui atender um cliente, e o cliente me enrolou todo lá no Rio. Eu disse, gente, como eu tenho que pregar à tarde no Alcântara, eu estou aqui no Rio. E 1h30 antes eu liguei, ele estava no escritório dele, tarefado, como sempre, tem um escritório de advocacia. Ele está tarefado lá, eu liguei e falei, pastor Luiz. Na época eu acho que nem era pastor ainda. Nós fomos consagrados a pastores no mesmo dia. Irmão Luiz, olha só, eu tenho que pregar lá no Alcântara, daqui 1h30, e eu não sei o que eu vou fazer. Tem como você estar lá pregando no meu lugar? Ele disse, na mesma hora, ele disse, claro que tem. Sabe, prontidão para fazer a obra do Senhor. Largou tudo, sabe, e tem coisas que nós não esquecemos. Ele é uma bênção. Eu quero chamar o pastor Luiz Abreu. Nós estaremos apresentando diante do Senhor. Depois ele vai orar de novo. Vou impor as mãos sobre o servo de Deus aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar diante de Ti, Pai, o Teu servo, Pai. Vai trazer uma palavra vinda de Ti, Senhor. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, porque o Senhor vai falar aos nossos corações, Pai. Estamos com os nossos corações totalmente abertos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor. Seja uma palavra de vitória, uma palavra de restauração, Senhor. É isso que nós te pedimos, usa o teu servo, que ele seja um instrumento em tuas mãos. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor Jesus por ter me dado essa oportunidade de podermos estar aqui juntos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Não existe coisa melhor nesse mundo de nós nos reunirmos para adorar a Deus. Esse momento é um momento muito importante, um momento tremendo na minha vida. E eu quero agradecer também ao pastor Rogério por ter lembrado de mim, né? Embora foi eu que liguei para você, não foi? Liguei para o Rogério, eu falei, Rogério, qualquer hora dessa eu vou te fazer uma visita. Ele disse, não vem para pregar. E eu agradeço ao Rogério pela consideração, uma consideração de muitos anos, né, Rogério? Nós nos conhecemos, o Rogério é garoto, e ele continua garoto. Agora eu falei com ele, Rogério, você não muda, não fica velho, não. Eu já fiz 47 anos. Né? Vocês acreditam? Inverte isso aí. Olha, rapaz, é um chão, né? E então é uma satisfação tremenda, sabe, Rogério? Que Deus continue te abençoando, sua família, abençoando esse ministério. Deus possa verdadeiramente fazer algo tremendo aqui. E nós sabemos que vai fazer, né? Porque Deus usa o servo escolhido. Você é um escolhido de Deus, né? Amém? Glória a Deus. Bom, gostaria de trazer uma mensagem, uma palavra que eu venho batendo na minha cabeça já há uma semana e pouco, quando o Rogério me fez o convite, e eu logo comecei a orar e pedindo a Deus uma palavra, né? Porque só Ele para nos dar. E então Ele me colocou no coração a palavra, e eu gostaria de passar para os irmãos, podermos adorar a Deus aqui, todos nós juntos, com esta palavra. Então vocês abram suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 26.
26, nós vamos ler do versículo 36 até o 46. Livro de Mateus 26, 36 a 46. Todos acharam? Diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Todos acharam, né? Que bom. Então diz a palavra do Senhor assim. Então, chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-o adormecido. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar-se de mim, sem que eu beba, faça segundo a tua vontade. E voltando, achou-a outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. E eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Amém? Glória a Deus. O que a gente pode tirar de proveito nessa palavra, nessa noite? Sabe que a palavra de Deus ela é eficaz, né? E quando o profeta envia essa palavra, ela não vai em vão. Ela atinge sempre o objetivo pelo qual ela foi mandada, mas ela volta cheia do mesmo coração de Cristo. E então a gente tem aqui uma ideia mais ou menos daquilo que a gente pode explanar diante de uma palavra tão maravilhosa quanto essa. Então eu vejo aqui que tudo tem um princípio, um meio e um fim. Mas como assim, pastor? Na ótica humana, se nós olharmos, nós vamos ver o quê? Que Jesus está chegando no fim do seu ministério. É isso? Porque ali ele está clamando ao Senhor que passasse dele aquele cálice, mas, se possível, fosse feito a própria vontade de Deus e não a dele. Então ele estava ali clamando, pedindo, e é um princípio. Mas o que nós vemos também lá na palavra onde que está escrito em 1 João? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não é isso? Essa palavra de João está apontando lá para o Novo Testamento, lá para o Antigo Testamento, lá no princípio. Mas deixa eu colocar alguns exemplos aqui antes de nós chegarmos lá, de alguns princípios que são excelentes, porque no princípio tudo é bom no princípio. E o princípio são sonhos. E o que nós podemos colocar aqui como exemplo, por exemplo, casamento. Casamento no princípio é maravilhoso, né? É festa,
é muita comida, muito doce, bolo, muitos abraços, muitos parabéns. Enfim, é um momento que a gente não quer que acabe nunca. É o princípio. Se pudéssemos vivê-lo, nós continuaremos vivendo sempre esse princípio. Um outro exemplo que eu quero dar aqui é a conversão do crente. E eu vou tirar por mim. O dia que eu me converti, eu cheguei lá no Ministério Boas Novas, foi minha primeira igreja. Ali eu fiquei muitos anos. Só como pastor lá, eu fiquei 11 anos para 12 anos lá na igreja. Então, depois eu saí para o SEI, onde é a igreja que eu estou congregando hoje, que é o SEI, que é o Centro Internacional, né, Evangelístico. Começou lá em Caraí e dali se expandiu e eu estou lá no Rocha, em São Gonçalo. Tive aqui 2 para 3 anos aqui no Itaipu e fui mandado para lá. Mas eu quero falar da minha primeira conversão, aonde cheguei, lá no ministério. Agora, eu fui levado pelas minhas filhas, não tive o privilégio, talvez, o privilégio que Deus fez com o Rogério. O Rogério era garoto quando se converteu. Não é isso, Rogério? Eu não, eu já estava casado, eu já tinha meus filhos. E então, minhas filhas já estavam fazendo pré-vestibular, estava estudando para a faculdade. E lá ela conheceu algumas meninas que eram lá desse ministério e convidou para que ela fosse para lá, e elas foram. Deus usou a minha filha para que eu fosse para a igreja. Me chamou, aí eu disse assim, era igual o Bacurau, né? Amanhã eu vou, sempre, não, amanhã eu vou, não pode deixar, amanhã eu vou. E até que chegou um dia que o Espírito Santo tocou no meu coração e eu fui. E quando eu cheguei lá, nunca mais eu saí da presença do Senhor. E ali eu fiquei louvando e glorificando ao Senhor. Era uma coisa maravilhosa, né? O nosso primeiro amor é uma coisa tremenda. Você quer mais e mais, você quer aprender mais de Deus, você quer conhecer mais Deus. E era tudo Deus, e eu queria devorar a Bíblia, queria ler a Bíblia para lá, para cá. Eu queria conhecer esse Deus, mais e mais ainda. Era o primeiro amor, é o princípio. Então, quando eu aceitei Deus, bom, agora acabou o meu problema, agora eu tenho Jesus. Enfermidade não vai me aguentar, mas nada vai me aguentar, porque eu agora tenho Cristo. Eu agora estou ali no caminho de Cristo, e eu vou ser um servo do Senhor. Eu orava e pedia ao Senhor, eu quero ter o Senhor ser teu servo, eu quero ser um obreiro da igreja. Mas, para ser obreiro, a gente tinha que passar pelas águas. E para passar pelas águas a gente tinha que fazer os cursos, não era isso? E eu fiz todos os cursos lá da igreja, esgotou todos os cursos, aí eu fui convidado para ser obreiro, fui obreiro, passei pelas águas antes, aí fui obreiro, então eu comecei ali, aí você começa a ver a realidade, e a realidade. Em princípio, quando você está naquele primeiro amor, você está com a bola cheia, né? Bola cheia, achei que pode fazer isso, fazer aquilo e tá, mas aí o que acontece? Acontece que você começa a ver a realidade, você começa a aprender a palavra, começa a estudar a palavra, aí você vê uma palavra que diz assim: nesse mundo tereis tribulações, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Aí disse, bom, então o negócio não é assim, né? Então eu vou ter tribulação, eu vou ter problema, mas o princípio são flores, o princípio é coisa maravilhosa, tudo é bacana no princípio, tudo é bacana. Você acha que não vai acabar nunca, né? O casamento, né? Você vai para a lua de mel, viaja e tá, que coisa linda, né? Mas tudo acaba, tudo acaba. Aí você volta à realidade, e a realidade é outra muito diferente. Então a gente olha agora lá, quando Jesus Cristo estava ali, aquela palavra estava apontando para o final, estava apontando para a cruz, era o que ele estava dizendo ali: Pai, se for possível, aparte de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, a sua vontade seja feita.
Mas quando ele estava ali clamando ao Senhor, é porque ele sabia o sofrimento e a dor que ele iria sentir. E nessa palavra que nós lemos aqui, eu aprendo também que quando Jesus voltava da oração dele, encontrou o povo dormindo, gente. O povo dormindo. E ele falou: Pedro, nem uma hora você guardou comigo? Vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que nós temos que estar sempre orando, sempre orando para que o nosso espírito esteja cada vez mais pronto, porque a carne é fraca, irmão. A carne é fraca. Isso aqui é apenas um corpo em que habita uma alma e um espírito. Mas isso vai acabar, vai terminar. A carne, ela no final, ela vai acabar. E como nós estamos nos preparando para o reino de Deus? Por isso que Jesus Cristo falou para Pedro: Pedro, vigiai. Vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele voltava para orar. Quando voltava, estava lá o povo dormindo, quando deveria estar orando. E a igreja precisa orar, a igreja precisa clamar ao Senhor. Então a gente vê quando chega lá em João, o apóstolo João, ele aponta lá para o Antigo Testamento, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A gente vai lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e lá no Antigo Testamento a gente vê lá: no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. A gente olha: poxa, mas e aí? Deus criou o céu e a terra, mas logo em seguida vê que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Aí então você vê, bom, Deus está ali, o Espírito Santo, onde está Jesus? Porque no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá no versículo 14 de 1 João diz que o Verbo habitou entre nós, ele se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo é quem? Jesus Cristo. É Ele que habitou entre nós. Ele estava lá no princípio. Aonde que Ele está no princípio? Todos nós sabemos que o Antigo Testamento foi, quase na totalidade, foi feito no idioma hebraico. E no hebraico, lá onde que diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra, diz assim: Bereshit bara Elohim. E Elohim quer dizer Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aonde você vê na Bíblia, Elohim está se referindo ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Bem, mas lá no Novo Testamento diz que no princípio era o Verbo. E o Novo Testamento, o idioma que foi feito foi no grego. E no grego, quando diz lá, no princípio era o Verbo significa palavra. E lá no princípio, como é que foi feito? Foi feito todas as coisas pela palavra. E quem era a palavra? Era Jesus Cristo. O Verbo era Deus. Quem era Deus? Jesus Cristo. Deus Trino, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tudo foi criado pela palavra. E quem criou? Jesus Cristo. Ele estava lá no princípio. Ele agora estava lá no Novo Testamento. Eu quero dizer para você que hoje ele está aqui. Porque ele é o Deus Trino, é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, um Deus que criou o céu e a terra. E tudo que nela há. Agora preste atenção numa coisa: como foi feita a criação do homem? E não foi pela palavra. Eles fizeram uma escultura, o homem foi feito do pó,
né? A terra, fez a escultura, depois soprou o sopro de vida na narina do homem, e o homem tornou-se vivente. Um homem tornou-se vivente. Vamos lá no Novo Testamento agora. Como nasceu Jesus? Jesus poderia ser colocado logo como homem, não é isso? Ele poderia vir como homem já pronto, como Adão. Adão veio logo como homem, ele levantou dali como um ser vivente, como homem já. Por que Cristo não veio como homem? Vocês já pensaram? Por quê? Aí nós vemos que ele veio no ventre de uma mãe, pelo Espírito Santo, e ele nasceu como bebê. Como bebê, ele tinha que ser cuidado, dando um mamazinho, trocando as suas fraldinhas, lavando, cuidando. Ele passou tudo o que nós passamos. Por quê? Porque se ele já nascesse homem, se ele vivesse como homem, se fosse transformado já como homem, muitas pessoas diziam: você não sabe o que nós passamos. Nós vivemos uma vida de criança até agora, mas não sabe o que nós passamos, o que nós sofremos. Você não teve sarampo, você não teve febre, você não teve isso, não teve aquilo. Mas como homem é muito fácil. Mas ninguém poderia falar isso, porque ele veio como bebê para passar tudo o que nós passamos. Tudo que nós passamos. Não é isso? E ele veio no ministério dele, ele começou o ministério com 30 anos, com 33 anos, ele estava ali já no Monte Getsêmani. Tudo que ele fez, agora chegou ali apontando para o final, apontando lá para cima, para a cruz do Calvário. Aí nós começamos a analisar direitinho e vemos que no princípio tudo são flores. No princípio tudo é bacana, tudo é legal, não é isso? Mas aí a gente começa a analisar, ver a palavra, nós vamos ver que existe o princípio, mas existe o meio e existe um fim. No princípio tudo são sonhos, mas aí vem o meio, e o meio são lutas, o meio são dificuldades, o meio vai existir muita barreira, muitos problemas, e nós temos que vencê-los todos, porque a palavra diz que nós temos que perseverar, e isso nos dá a entender o que? É uma palavra que fala para a igreja de hoje: não desista, insista, continue, quanto mais barreira tiver, você insista cada vez mais, porque a palavra ela nos ensina lá em Provérbios 19, 21, que muitos são os planos do coração do homem, mas o que acontece? Mas o que prevalece é o propósito de Deus. O que prevalece é o propósito de Deus. Muitas vezes nós pensamos muita coisa, nós chegamos querendo muita coisa, fazer muita coisa, mas vem as dificuldades e muitos desistem. Quantos não vêm para a igreja? Chega na igreja, aí vem o primeiro amor, legal, bacana, tá? Aí quando começa a vir o meio, que é as dificuldades, muitos desistem. Quando a palavra diz que nós temos que perseverar, continuar perseverando, continuar lutando, porque a vitória é só daqueles que lutam e chega ao fim. A igreja que não luta, a igreja que não persevera, ela não tem vitória. Eu não estou referindo ao templo, estou referindo a gente. Nós somos igreja do Senhor, você é igreja do Senhor. Vira para teu irmão, diz para ele: você é igreja do Senhor. Amém? Me ajuda a pregar aí. Vira para teu irmão e diz: ó, você é igreja do Senhor. Então, quando nós chegamos na luta, isso é uma nova fase. É uma nova fase que nós encontramos. A bonança já passou. Agora vem as lutas, vem as dificuldades. E eu posso ir lá, por exemplo, lá em Crônicas, no capítulo 20,
e ver a luta que Josafá passou. Josafá estava no reinado tranquilo, bem, porque ele era um servo de Deus, ele fazia as coisas que Deus gostava, e ele estava bem. De repente vem o espia e diz: rei, está vindo aí uma multidão, os amonitas, os amalequitas, e uma série de povos que se reuniram e vêm para tomar tudo. E a palavra diz que ele sentiu medo. Mas o medo é natural. Quem é que não sente medo? Não tem ninguém que possa dizer: não, eu não tenho medo de nada. Não tem? Nós vemos lá fora, quando tem aqueles furacões que vêm arrasando tudo. Será que ninguém tem medo de nada? Os terremotos, coronavírus. Não tem 2 semanas eu perdi um amigo, coronavírus. E às vezes diz: não, já acabou. Não acabou não, irmão. Seja prudente. A palavra diz que nós temos que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Então a gente tem que ser prudente. Não acabou ainda, temos que ser prudentes. Ah, vamos liberar isso, liberar aquilo. Bota um pezinho atrás, outro na frente. Porque ainda está morrendo gente. Então a gente vê essa circunstância, vê as lutas, vê tudo isso. Tem muita gente que desiste. Essa semana mesmo, a esposa desse amigo meu, eu por coincidência mandei uma mensagem para ela, e ela viu a mensagem e mandou para mim dizendo que você não sabe o que está passando na minha vida. Aí chamou a atenção, né? Aí eu falei para ela: ó, nada que esteja passando na sua vida que não tenha solução. Falei para ela: só pastor, está passando na minha vida que eu perdi o meu marido com coronavírus. E ele era tudo que eu tinha. Ele era a pessoa que me amava, que me dava apoio, que concordava com tudo comigo e me ajudava muito. E de repente eu fiquei sem chão. E ele foi embora. Eu estou triste, eu estou arrasada, eu não sei o que faço da minha vida. E então eu disse para ela: minha filha, você tem um filho. Ela tem um filho que começou até a trabalhar agora no Banco Itaú. E eu disse para ela: minha filha, você tem um filho. Você precisa, esse filho precisa de você e você precisa desse filho. Já é um motivo de você continuar vivendo. A vida é assim mesmo. Só que nós não entendemos o propósito de Deus. E os propósitos de Deus não são os nossos. Porque Deus tem algo muito, muito além daquilo que nós pensamos. E quando, na verdade, ela perdeu o filho e começou a dizer: eu agora estou abandonada porque eu estou só. A minha irmã mudou até de cidade para não me visitar. E eu não sei o que vou fazer da minha vida. E eu disse para ela: deixa eu falar uma coisa para você. Pode um pai ou uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus diz que jamais vai abandonar os seus filhos. E Ele é contigo, Ele não vai te deixar. Ah, mas pastor, você vai ficar muito triste que eu vou te dizer. Eu estou muito zangada com Deus, estou revoltado com Deus. Aí eu disse para ela: olha, o propósito de Deus não se agrada com a morte. Está em Provérbio. Deus não se agrada com a morte. Então, se Ele não se agrada com a morte de alguém, Ele não se agradou com a morte dele. Mas há coisas que não dá para nós entendermos. A própria palavra diz que muitas coisas não foi lícito ao homem ter conhecimento. Então nós temos que esperar no Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então nós temos que acreditar nisso.
E nós vimos ali então Josafá numa luta tremenda. Ali o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele botou todo mundo para jejuar e orar. Aquilo que Pedro não pôde guardar, aqueles 3 discípulos, João e Tiago, que estava com ele também, não pôde guardar. Agora está ali Josafá dando uma lição tremenda. Ele pegou o povo todo, homem, mulher, botou tudo de pé e começou a guardar, e começou a clamar a Deus. A palavra diz que tudo que me pedires em oração, se crede, recebereis. Não é isso que diz a palavra? Então você creia, e quando você orar, Deus está ouvindo a sua oração. E Josafá, ele começou a clamar, Senhor, você se lembra de Abraão, o seu filho, que você prometeu para ele? Você se lembra dos nossos pais, que lá atrás, as promessas que tu apontou aqui para frente? Nós somos tuas promessas. Não foi tu que tiraste o inimigo, tiraste o seu povo lá dos inimigos e trouxeste de novo para Jerusalém? Nós estamos aqui clamando a ti, Senhor, vai deixar que esse povo venha destruir Jerusalém? E Deus levantou um profeta. E esse profeta virou para o rei e disse, olha, Deus manda te dizer que essa luta não é tua, essa luta é dele, essa luta não é tua, essa luta é de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sofrendo na sua vida, eu não sei até que ponto você está colocando a sua vida diante de Deus para resolver uma situação, mas eu quero dizer para você também nessa noite, que essa luta não é tua, é de Deus. Deus toma a nossa posição, Deus toma partido por você, Deus é aquele Deus que te ajuda, é aquele que toma você pela mão direita e Ele te diz, eu te digo, eu te ajudo. É um Deus soberano, é um Deus que pode todas as coisas, nós temos que confiar nesse Deus. Ele não somente ajudou Josafá a ter vitória, mas ele derrubou o mar, ele abriu o mar vermelho, ele derrubou as muralhas, e ele fez coisas tremendas. Os paralíticos, ele começou a andar, o cego começou a enxergar, o mudo começou a falar, e o morto levantou e começou a andar, a viver de novo. Esse é o nosso Deus que nós servimos, é esse Deus é que nós temos que servir com honra, com glória, com louvor. Nós temos que glorificar esse Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Nós não somos blindados para que nós não venhamos ter os nossos problemas. Os problemas vêm, os problemas vão, mas Deus, Ele jamais vai sair de nosso lado. Ele é aquele que nos dá vitória, Ele é aquele que está sempre conosco. É claro que nesse meio que nós estamos, que o princípio são flores e no meio são lutas, sim, nós vamos ter vitória, mas vamos ter derrota também. Existe derrota, mas a derrota de uma batalha não é a derrota de uma guerra, porque você pode perder até uma batalha, mas lá na frente vai vir a sua vitória. Deus às vezes deixa nos passarmos por dificuldades, porque Ele tem um momento para preparar a sua vida. Um momento, às vezes nós estamos fracos e nós precisamos nos fortificar, e Deus às vezes deixa que alguma coisa difícil venha na nossa vida, para que nós possamos acreditar que nós não estamos só, que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Engraçado é que na palavra de Josafá pede socorro, né? Ele pede socorro e começa a clamar ao Senhor, pedir socorro, junto àquele povo ali. E o final foi um final feliz, né? Mas nem sempre é o final feliz, porque a maioria desiste. A maioria quando vê a dificuldade, aí para. E nós não devemos parar nunca, nós temos que continuar perseverando.
E nós temos que continuar essa luta, porque essa luta não é nossa, essa luta é de Deus. Eu sei que tem pessoas que dizem assim, pastor, você não sabe a situação que eu estou passando. Sei. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não sei da situação que você está passando, mas Ele sabe muito melhor do que você. Porque antes mesmo de você nascer, Ele já te conhecia. Todo o projeto da sua vida já foi traçado por Ele. Ele sabe o teu passado, o teu futuro, o teu presente, o teu futuro. Nós não sabemos o dia da manhã. Por isso que nós dizemos que o dia da manhã pertence a Deus. Realmente, pertence a Deus o dia da manhã. Porque dele é o passado, dele é o presente, dele é o futuro. E muitas pessoas ainda estão agarradas ao passado. Estão agarrados ao passado, porque lá no passado eu sofri com isso, eu sofri com aquilo. E, não, irmão, esquece. Porque a palavra diz que o nosso passado já foi jogado no mar do esquecimento, nem Deus lembra. Por que nós vamos ficar sofrendo pelo passado? Não, temos que continuar lutando. Por isso que tem pessoas que no princípio ele vai tudo muito bem, mas quando vem o revés, ele tira o time dele de campo, desiste. Por que a pessoa não tem vitória? Porque desiste. Esses que desistem, ele nunca vai alcançar vitória na sua vida. Mas aqueles que perseveram, a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, vamos chegar no fim. E qual é o fim? Na palavra, Cristo é levado na cruz do Calvário. Quem deveria ir para lá? Fomos nós. Nós deveríamos estar lá, mas nós não aguentaríamos passar o que Jesus Cristo passou. Se nós chegássemos até lá, nós seríamos apenas um mártir. Iríamos morrer na cruz, como os outros dois estavam do lado, morreu e acabou tudo. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele tinha um propósito. Ele não foi levado, ele entregou-se a si mesmo. Ele entregou a si mesmo, assim como ele entregando-se a si mesmo lá na cruz do Calvário, ele estava cumprindo o que a palavra nos diz lá no Antigo Testamento. Quando João Batista olhou para Jesus Cristo vindo para o batismo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Lá no Antigo Testamento ele usava um cordeiro para tirar os pecados por um ano. A pessoa levava um cordeiro, chegava lá, eles matavam o cordeiro, jogavam o sangue sobre o altar, e aquele sangue ali ia redimir os seus pecados durante um ano. Mas depois de um ano tinha que trazer outro cordeiro. Mas Jesus Cristo não. Ele foi o mais perfeito, foi o único, o último, aquele que se entregou por nós, para no derramar do seu sangue, nós fosse redimidos dos nossos pecados para sempre. Para sempre. E lá em 3,16, João diz o que? Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter vida eterna. Irmãos, mas como assim? Jesus já derramou o sangue dele. O sangue de Jesus já redimiu dos seus pecados. Aqui muitas vezes a pessoa fica pensando, mas eu tenho cheio de pecado, eu fiz isso, fiz aquilo, já acabou. Se você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e seu Salvador, acabou, irmão. É viver daqui para frente, guardando, fazendo aquilo que Pedro não fez. Pedro tinha que estar ali orando, vigiando, porque a carne é fraca. O Espírito pode estar falando, mas a carne é fraca. E nós temos que estar orando e pedindo ao Senhor. Nós vamos pecar? Vamos continuar sendo pecador? Vamos. Nós vamos continuar pecando? Vamos. Mas Deus é digno de nos perdoar todos os nossos pecados. Nós temos que acreditar nisso, crer nisso, que a obra de Deus é uma obra redentora. Ele precisou lá na cruz do Calvário morrer para que nós pudéssemos ser redimidos pelo sangue de Jesus Cristo.
E se você crê nessa palavra, eu te peço que você dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A gente vai lá no Antigo Testamento, a gente vê lá a queda do homem. No princípio ali tudo era bacana, era lindo, né? Jardim do Éden, Adão ali, né? Tomando conta. A propósito, né, Deus deu duas funções para Adão. Ele era cultivador e era vigia, né? Ainda tem pessoas aí que não gostam de trabalhar, né? Ele diz que eu queria achar quem que inventou o trabalho, olha aí, né? Blasfêmia, né? Então foi ele que era tudo tranquilo, mas Deus viu que o homem estava só, e de uma costela dele fez a mulher. E continuou, Deus ia toda tarde lá para conversar com eles, maravilhoso, Jardim do Éden, coisa tremenda, maravilhosa. Mas eles obedeceram. O salário do pecado é a morte. Aí veio a queda do homem. Aí entrou na segunda fase. É por causa dessa segunda fase é que Deus começou um projeto. Agora eu preciso botar um Salvador, trazer um Salvador. Como ele não tinha ninguém na terra que ele poderia levantar para ser Salvador, então ele se fez carne e habitou entre nós. Quando não tinha ninguém, ele viu isso assim, não tem um sequer. Então ele mesmo deixou a sua glória, ele veio para nos salvar, para nos dar oportunidade de nós sairmos lá daquele jardim do Éden e poder nos redimir, poder voltar de novo. Agora o nosso novo Adão, Jesus Cristo, é que está nos buscando para colocar no novo jardim do Éden, e a Nova Jerusalém. Para encerrar, porque nós estamos quase em cima da hora, né? Para encerrar, será que você está pronto? Será que você conseguiu passar pelo princípio, pelo meio? Porque o fim é a consequência do princípio e do meio. É aquilo que a palavra diz, né? Tudo aquilo que você plantar, isso você vai colher. Se você perseverou aqui no meio, você chegou lá na frente com vitória. E se você chegou lá na frente crendo que Jesus Cristo morreu lá na cruz para que você fosse salvo, você está comprando o seu passaporte para ir para os céus. E é isso que a igreja precisa aprender, é perseverar diante das dificuldades, né? Diante das dificuldades, sair fora. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, aí chega na igreja, sabe o que eles acham? Eu vou na igreja buscar. Eu preciso ir na igreja buscar. Tem muitas pessoas que pensam assim, eu vou na igreja buscar, quando deveria pensar, eu vou na igreja entregar, porque a igreja tem um altar, e o lugar do altar é lugar de entrega, não é lugar para você vir buscar. Então nós temos que vir para a igreja para adorar o Senhor, para entregar a Ele o nosso culto, um culto racional, vivo e agradável a Ele. Mas as pessoas estão pensando ao contrário, irmão. Tem que mudar esse tipo de pensamento, porque tudo que Deus tem para te dar, Ele já te deu, você tem que só tomar posse. Lá em cima, na cruz do Calvário, a obra da redenção, Ele já está tudo preparado, a tua bênção está preparada, é só você tomar posse. Mas como você vai tomar posse se você vem à igreja pensando em receber? Quando você já recebeu, só precisa tomar posse, irmão. E se você crê que esse princípio é um princípio bom, mas que o meio é difícil, mas eu vou vencer, eu vou passar, eu vou lutar, porque eu não estou só, porque nós só nesse meio, nós não vamos conseguir. Mas quando nós seguramos na mão de Cristo, você consegue todas as coisas.
Você consegue. Não deixe nunca esse Deus maravilhoso. Quando eu dei meu testemunho lá da minha conversão, eu disse: eu estou segurando na mão de Cristo. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu não vou deixar nunca mais esse Cristo. Venha a tempestade que for, eu não vou deixar esse Cristo. Eu luto para conseguir continuar. Às vezes vem avalanche, dá vontade de parar, mas eu não paro. Eu penso, não, eu não posso parar, porque se eu paro, eu estou acabado. O inimigo que está esperando você dar uma meia volta para ele te pegar. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. E que Deus possa abençoar a vida de vocês nessa noite. Que Deus possa realmente mudar o nosso pensamento de vida. Saber que só Cristo, só Ele salva, mas ninguém. Eu posso orar pela igreja? Vamos ficar de pé, vamos. Curva suas frontes. Senhor nosso Deus, querido Pai, graças, Pai, nós te damos, Senhor. Ter chegado aqui, Senhor, ter recebido de Ti esta palavra em nossos corações, Pai. E nós somos gratos, Pai, e te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Se existem pessoas atribuladas, pessoas com problemas que acham que não tem solução, se existe pessoa, Senhor, aqui que está com o coração apertado, ó Senhor Deus, querido Pai, que Tu venha tomar em Tuas mãos nessa noite, Pai, e fazer com que ele possa compreender que Tu és um Deus que está presente em nossa vida, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que muda, Tu és o Deus, Senhor, que está em nossas vidas. Querido Pai amado, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia possa ser sobre cada um nesta igreja, Pai, que verdadeiramente, como a irmã orou aqui, que nós possamos sair daqui não da mesma forma que entramos, mas podemos sair daqui, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, confiante, Pai, que Tu estás conosco. Ó Deus querido, Deus amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o único, Pai, e que está aqui conosco, Senhor, nos guiando, tratando com cada um, nos ensinando a Tua palavra, ó Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta igreja, Te adorando, Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa glorificação e receba os nossos aplausos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Pastor Rogério. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Podem sentar.